partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Suposto caso de ameaça de violência em escola é investigado em São Luís. Colégios particulares da Grande Ilha são alvo de ações. Cheque gestante vai destinar R$900 a grávidas de baixa renda no Maranhão. Professor universitário e ex-secretário de Pinheiro encontrado morto em Matagal. Bacabal vela o corpo do ex-prefeito Zé Vieira, que morreu ontem aos 85 anos. Definidas semifinais do Campeonato Maranhense 2019. Está no ar o Jornal Central desta quarta-feira, dia 20 de março de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Estamos nas últimas horas do verão de 2019. O outono no hemisfério sul começa às 18 horas e 58 minutos dessa quarta-feira, dia 20 de março. O verão termina com as características típicas da estação por quase todo o país: calor, umidade alta, chuva e raios. No Maranhão, sol entre muitas nuvens com previsão de chuva em pontos isolados do estado. Aqui em São Luís tem previsão de chuva a qualquer hora. A máxima na capital aumenta e pode atingir os 31 graus. A temperatura também aumenta na cidade de Imperatriz, onde poderá atingir máxima de 33 graus. Na região tem previsão de chuva a partir da tarde. Também tem possibilidade de chuva a partir da tarde nas cidades de Pirapemas, Presidente Dutra, Poção de Pedras e Porto Franco. Nestes locais, a máxima pode variar entre os 32 e 34 graus. Morre em hospital bebê de 1 ano vítima de atropelamento em São Luís. Repórter Taliana Luiz. Morreu nesta terça-feira em São Luís o bebê de 1 ano e 4 meses que foi vítima de um atropelamento na Avenida Carlos Cunha, no bairro do Jaracati. O acidente aconteceu no último domingo e a criança, identificada como Hudson Juan, estava internada, mas acabou não resistindo. De acordo com informações da família, o pai, que estava presente no momento do acidente enquanto tentava atravessar a avenida, continua internado no hospital e ainda não sabe da morte do filho. Nessa terça-feira, moradores fizeram um protesto no local onde ocorreu o acidente. O trânsito ficou congestionado na região do Jaracati, próximo à Ponte Bandeira Tribuzzi, nas primeiras horas da manhã. O trecho onde ocorreu o acidente possui 8 pistas, sendo 4 de cada lado, e o risco é permanente por causa do fluxo de veículos. Os moradores reivindicam sinalização na área, que inclusive possui uma escola da rede pública. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. Plantão policial. O professor da Universidade Estadual do Maranhão e ex-secretário de Cultura e Turismo da cidade de Pinheiro, Algenir dos Santos Ferreira, foi encontrado morto no início da tarde dessa terça-feira com várias perfurações pelo corpo. A polícia declarou que as investigações preliminares apontam o caso como latrocínio, roubo seguido de morte. O corpo do professor foi encontrado com perfurações de faca por volta das 9 da manhã de ontem, na MA 337, no povoado Santa Luzia, município de Presidente Sarney. Ainda segundo a Polícia Civil, a morte ocorreu na residência da vítima, ainda em Pinheiro, na noite de segunda. Após o crime, o carro da vítima foi roubado e o corpo foi enrolado em um lençol até a cidade de Presidente Sarney. A polícia iniciou as investigações e busca identificar o autor e as circunstâncias do crime. Um suposto caso de ameaça em uma escola de São Luís está sendo investigado. André Marques. Após uma tragédia em uma escola de São Paulo na semana passada, uma suposta ameaça deixou funcionários, pais e alunos preocupados em uma escola na capital maranhense. A instituição, localizada no bairro Angelim, emitiu uma nota sobre a suposta ameaça envolvendo a comunidade escolar. As supostas ameaças circularam nas redes sociais, onde um estudante do ensino médio havia sido pego com uma faca e uma lista de nomes de pessoas que poderiam ser suas
suas vítimas. Segundo a escola, a circulação de notícias relacionadas ao ocorrido, em especial por meio das redes sociais, que eventualmente não retratam a verdade dos fatos, causa instabilidade no ambiente escolar e prejudica o processo de apuração. Também disse repudiar todo tipo de violência e de prática de bullying, dentro e fora do ambiente escolar. Central de Notícias de São Luís, André Marques. No município de Turilândia, a 160 quilômetros de São Luís, Francisco das Chagas Pereira Barros, de 33 anos, foi preso suspeito de ter estuprado uma adolescente com deficiência de apenas 12 anos. A denúncia foi feita pela mãe da adolescente. No momento da prisão, Francisco ainda tentou fugir, mas foi capturado e preso pela polícia em um bar. Ele foi encaminhado para a delegacia de Santa Helena. No próximo bloco, o programa irá fornecer auxílio a grávidas de baixa renda no Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Ninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora com o IEMA e os Centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos, vamos continuar avançando. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. Faleceu na tarde desta terça-feira, aos 85 anos de idade, o ex-prefeito de Bacabal e ex-deputado federal Zé Vieira. O político estava internado no Hospital Libanês, em São Paulo, há 10 dias para tratamento de um câncer. O corpo dele será velado na cidade de Bacabal. Zé Vieira foi eleito em Bacabal nas últimas eleições, mas acabou sendo afastado do cargo pelo Tribunal Superior Eleitoral em junho de 2018. O tribunal determinou novas eleições na cidade, que elegeu Edvan Brandão, do PSC, como novo prefeito. Irregularidades no aluguel de veículos no município motivou um pedido de afastamento do prefeito de Bom Jardim. Repórter Rodrigo Freitas. A Promotoria de Justiça de Bom Jardim solicitou em 13 de março que a Justiça determine o afastamento do prefeito Francisco Alves de Araújo do cargo. O pedido foi feito com base em uma ação civil pública por improbidade proposta em novembro de 2018, que trata de irregularidades em um contrato para aluguel de veículos para a prefeitura. Após a ação, a promotoria teve acesso a novas informações, como a de que 3 veículos adesivados com a logomarca da atual gestão de Bom Jardim estariam abandonados em um posto de combustíveis no município de Santa Inês, próximo de Bom Jardim, em março de 2019. Os veículos foram adquiridos em setembro e outubro de 2018, mas só foram entregues um dia depois do promotor de justiça Fábio Santos de Oliveira visitar o local em que os 2 carros de passeio e uma ambulância estavam guardados. Enquanto isso, permaneciam os aluguéis de veículos de aliados políticos do prefeito. O Ministério Público também verificou que os veículos pelos quais o município de Bom Jardim pagou R$178 mil não eram de fato 0 quilômetro. A ambulância entregue, por exemplo, já tinha 1.900 quilômetros rodados. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Rodrigo Freitas. Serviços e utilidade pública. A Secretaria de Saúde do Maranhão anunciou a execução do programa Cheque Gestante, que vai destinar R$900 a grávidas de baixa renda. O programa será mantido com recursos do ICMS, imposto pago na hora de comprar alguma mercadoria, inclusive produtos da cesta básica. Esses recursos vão ser destinados a gestantes de baixa renda, que vão receber R$900 em 9 parcelas de R$100. Cerca de 4 milhões de maranhenses
se encaixam nessa faixa de renda. O programa é uma iniciativa do governo do Maranhão, mas prevê a parceria com os municípios. Por isso, o cadastro será feito pela rede pública municipal, que faz o atendimento das gestantes. Para cadastrar as gestantes, os municípios precisam aderir ao cheque Cesta Básica Gestante. Os municípios de São Luís e Coroatá já assinaram a adesão. Caema realiza a Semana de Preservação das Águas Doces. Repórter Adilson Souza. Um dos principais temas de discussão é a preservação dessas nascentes e rios. O biólogo Júlio César Reis da FUNASA foi o primeiro palestrante na abertura do evento e explicou que é preciso a população se conscientizar cada vez mais. A gente só vai conseguir mudar uma sociedade, quebrar paradigmas, mudar comportamentos com educação. Em um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que é o objetivo 6, e o tema desse ano da ONU para o Dia Mundial da Água é não deixar ninguém para trás. Para o presidente da Caema, Dr. Carlos Rogério, as atividades acontecerão até o dia 22, para envolver a população, onde todos precisam cuidar da água, que é o bem de todos. Nós precisamos cuidar desse bem que é vital para todos nós. Nós vamos ter essa 13ª semana de proteção e preservação das águas doces, o que a gente considera muito importante para o nosso planeta e para a nossa população. De São Luís, Adilson Souza. Em instantes aqui no Jornal Central. Donos de postos de combustíveis serão convocados para explicar sobre o aumento dos preços e possível prática de cartel. Estamos apresentando Jornal Central. Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão deu início a mais uma legislatura, com a eleição da chapa Igualdade e Democracia. Fico muito feliz com a eleição por unanimidade, a confiança de todos os colegas. Isso é fruto do diálogo, sobretudo, e do respeito às diferenças. Todos os deputados, cada um tem sua característica, sua preferência político-partidária, mas todos são tratados com muito respeito. Um dos destaques das primeiras sessões foi a decisão do TRF1 para que alunos de escolas maranhenses tenham bonificação de 20% nas notas do Enem. Essa foi uma luta do deputado professor Marco Aurélio. Nos orgulhamos da participação da Assembleia Legislativa nesta causa do povo. Criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Bonificação, que dialogou junto à Universidade Federal do Maranhão, que acolheu este pleito. E agora, a UFMA vai ser cada vez mais do povo do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Colégios particulares da Grande Ilha foram alvos de ações na justiça. Segundo denúncias dos próprios pais e responsáveis, as escolas estariam em desacordo com as normas da educação inclusiva. Vamos entender melhor na matéria de Daniel Amorim. O Procon Maranhão ingressou na justiça com ações civis públicas contra os colégios Santa Fé e o Bom Pastor Júnior, originadas a partir de denúncias de pais irresponsáveis. Dentre as irregularidades, consta a criação pelo Colégio Santa Fé de uma modalidade educacional denominada Educação Especial, com o objetivo de matricular somente alunos com algum tipo de deficiência, em detrimento à educação inclusiva. Segundo denúncias de pais irresponsáveis de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista, a instituição de ensino está realizando cobrança adicional para a matrícula e mensalidade de alunos com deficiência, em um valor superior a R$ 1.200, quantia muito acima dos valores cobrados aos demais discentes. Já o Colégio Bom Pastor Júnior estaria se recusando a fornecer o acompanhamento de tutor a alunos com deficiência. Conforme relatos de consumidores, a instituição, ao negar o atendimento especial aos estudantes autistas, justificava tal conduta com a alegação de que as crianças estavam se desenvolvendo bem e, caso fossem acompanhadas por um tutor, poderiam sofrer discriminação por parte de seus colegas. O colégio desconsiderou relatórios e laudos psicológicos e fonoaudiológicos que atestavam a necessidade de acompanhamento especializado. De São Luís, Daniel Amorim.
Na Assembleia Legislativa do Maranhão, um projeto de lei sobre o assunto foi desarquivado. O PL trata justamente sobre a inclusão de alunos com transtorno em escolas públicas e privadas. Repórter Joelson Braga. O projeto foi desarquivado a pedido do deputado Duarte Júnior. O PL dispõe sobre a inclusão escolar de estudantes com deficiência, com altas habilidades, a superdotação e com transtornos funcionais específicos nas instituições de ensino público e particular do Estado. Um dos posicionamentos levantados durante a reunião foi do deputado Adriano. Observou que o Poder Legislativo não tem competência para criar leis que acarretam em aumento de despesas ao órgão executivo. Nós sabemos que os deputados não podem indicar nenhum projeto aqui nesta casa que onere o governo do Estado, que esse tipo de projeto precisa ser autoria do governo do Estado. O presidente da comissão, o deputado Duarte Júnior, defendeu a legalidade do PL. Nós estamos apenas regulamentando algo que já é estabelecido por uma lei federal. Por isso é importante que nós avancemos nessa legislação. Já apresentei algumas emendas e tenho certeza que vai beneficiar diretamente a sociedade maranhense. O deputado Edivaldo Holanda acredita que a discussão possa ser encaminhada à Comissão de Educação, o que fortaleceria a possibilidade de o projeto virar lei. Então a comissão vai se debruçar de forma melhor, conjuntamente com a educação. Talvez a gente volte a recorrer à comissão também de Constituição para aprimorá-lo. É um projeto muito bom, muito abrangente, de forma que o debate está iniciado. A Assembleia Legislativa também vai debater sobre o preço dos combustíveis no Maranhão. Donos de postos serão convocados para audiências. Uma operação do Procon semana passada constatou um aumento abusivo no preço da gasolina e a suspeita de cartelização. Confira na matéria de Anderson Mota. O Procon, Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e do Consumidor do Maranhão, concluiu no início dessa semana uma série de notificações aos postos de combustíveis de São Luís. A instituição solicita explicações quanto ao preço cobrado pelo litro da gasolina, considerado alto. De acordo com a presidente do Procon Maranhão, Karen Barros, o preço praticado está acima da alíquota do ICMS. O ICMS, ele deveria ter sido repassado para o consumidor no valor de 8 centavos. E o que a gente verifica é que foi repassado muito além do repasse do ICMS. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias da Assembleia Legislativa deliberou sobre a questão e propôs uma audiência pública no próximo dia 27. A iniciativa vai contar com a presença de representantes do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Maranhão, proprietários de postos, órgãos de defesa do consumidor e da sociedade civil. Ainda segundo Karen, se constatado o abuso nas bombas, algumas medidas vão ser tomadas. Imediatamente a determinação da diminuição do valor do combustível e também, caso não seja respeitado, as empresas estão passíveis de multas, inclusive também interdição do estabelecimento. Contatamos o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Maranhão, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, o Anderson Mota. No próximo bloco. Definidas semifinais do Campeonato Maranhense 2019. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. A Lua vai parecer maior hoje na América do Sul e Norte, segundo a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço NASA dos Estados Unidos. É a chamada Superlua. Será a terceira do ano. As anteriores puderam ser vistas em 19 de fevereiro e 21 de janeiro. O fenômeno é possível porque a Terra e a Lua se alinham, criando um eclipse lunar total. O melhor horário para observar o fenômeno será a partir das 22 horas.
esporte. Ciclistas de Pirapemas se destacam em maratona. Repórter Raí Veras. Foi realizado neste domingo, dia 17 de março, em São Luís, Rosário, a primeira maratona de ciclismo, que contou com presenças de atletas pirapemenses. Emerson Silva Santos teve a premiação de 2º lugar e mais outro pirapemense, que chegou em 8º lugar, Cícero Aguiar Martins, assim levando o nome de nossa cidade para todo o Maranhão, no esporte que vem crescendo cada vez mais. Os atletas de Pirapemas tendo sempre apoio do empresário João da Pirapemas Móveis, ao lado desses jovens com futuro brilhante, que vem conquistando cada vez mais atletas de Pirapemas. Raí Veras, Central de Notícias. Governo entrega certificado de apoio aos clubes do Campeonato Maranhense. De volta o repórter Adilson Souza. O governador Flávio Dino entregou um certificado no valor de R$1.200.000 para contemplar as categorias de base dos clubes da Série A. Para o presidente da Federação Maranhense de Futebol, este incentivo é de extrema importância. Nós do futebol maranhense estamos passando por um momento que nunca na história do futebol maranhense passou, e isto tem a contribuição do governador Flávio Dino, que vem dando essa ajuda. Para Augusto Dantas, presidente da SEMAR, que participou da solenidade, a empresa sempre esteve presente com o governo do estado, incentivando o esporte maranhense. É um trabalho já a longo prazo, desde 2012, a SEMAR, através da lei de incentivo à cultura e ao esporte, junto com o governo do estado do Maranhão. O secretário de esporte, Rogério Cafeteira, também lembrou das categorias de base como beneficiária. Esse certificado tem como função, esse recurso, o fomento às categorias de base dos times da Série A. Nesse ano, em especial, também o custeio da campanha de combate à violência contra a mulher. O governador Flávio Dino lembrou que o incentivo, no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, é uma forma de valorizar a todos. Essa finalidade da campanha para que nos estádios um público, às vezes marcadamente masculino, possa ter contato com a nossa mensagem fundamental de proteção e de promoção do direito das mulheres. De São Luís, Adilson Souza. Definidas as semifinais do Campeonato Maranhense 2019. Repórter Jalber Pereira. Com 3 partidas simultâneas, a 7ª rodada do Campeonato Maranhense aconteceu na noite dessa terça-feira. No estádio Castelão, em São Luís, MAC e Moto não passaram do 0-0. Com a classificação já garantida para as semifinais, o Papão mandou a campo somente 3 jogadores titulares. Já o MAC escalou seu time principal, no intuito de conseguir a vitória para não depender dos outros resultados. Apesar do empate, o Bode Gregório se classificou em 4º lugar e voltará a enfrentar o próprio Moto no próximo dia 2. Em Pinheiro, na região da Baixada Maranhense, o time da casa recebeu o Sampaio Correia e logo aos 2 minutos de partida, Lucas Gabriel, cobrando falta, fez o gol da vitória para a equipe visitante. Já em Imperatriz, o também classificado Cavalo de Aço recebeu o São José, que para se classificar dependia de uma vitória elástica sobre o anfitrião e ainda torcer por uma combinação de resultados. A partida se iniciou e o São José tentava manter a boa retrospectiva dos últimos resultados sobre o Imperatriz, já que o visitante leva vantagem em números de vitória na história das duas equipes. Embora com esses números a seu favor, o São José não suportou a pressão dos donos da casa e ainda no início do primeiro tempo, Adalto marcou para o time cavalino. O Peixe Pedra ainda insistia em jogadas ofensivas, já o Imperatriz teve as melhores jogadas ofensivas e no segundo tempo, Lucas Silva ampliou o marcador. Com o resultado dessa rodada, ficou definida as seguintes semifinais. O Moto enfrentará o MAC e o Cavalo de Aço enfrentará o Sampaio Correia. Moto e Imperatriz terão vantagem de 2 resultados iguais para chegarem à grande final. Com informações do esporte, de São Luís, Jalber Pereira, Central de Notícias. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale diretamente conosco pelo WhatsApp 989-8305-1572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais. No Facebook e YouTube é Central de Notícias. No Instagram, Central de Notícias MA. E ainda no Twitter, com CN Jornalismo. A técnica do Jornal Central é de Jame Chaves. A apresentação foi de Tereza Cristina e Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Até.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.